Bom dia, pessoal. Como vão as coisas? Tudo bem por aí? Aqui nós estamos caminhando também. Hoje eu vou ler com vocês, vou fazer um primeiro momento com Mateus capítulo 5, onde fala das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5 e essas bem-aventuranças me traz à memória um tempo lá atrás, na infância, a época dos trabalhos da Liga Juvenil, ou atualmente parece que é a UCP, na Igreja Presbiteriana. E a gente tinha lá o grupo das crianças, né? E sendo feito um teatro naquela época, eu fiquei no papel, né, na figura de Jesus. E aí foi difícil porque era decorado, então tive que aproveitar, né, algum recurso lá da época de escola, que eu memorizava lá as coisas que a professora cobrava. E aí eu guardei, né, memorizei as falas de Jesus, as expressões de Jesus em diversos contextos aqui nesse trecho inicial. Então a tentação de Jesus, a tentação, né, no deserto, que está no capítulo 4 era parte, as bem-aventuranças aí no Sermão da Montanha também era parte. Me lembra também uma outra situação mais recente, ainda em Sião. O pessoal ia fazer um teatro com as crianças e me chamaram, pediram para eu poder fazer uma voz com o microfone lá nos bastidores para uma encenação que as crianças fariam, né? Os crianças ali, os pré-adolescentes já. Turminha grandinha já que dá conta de fazer. E aí, quando me pediram para eu poder usar o microfone e falar, eu falei assim: não, não vou fazer isso não. Põe os meninos mesmo para falar. E aí foi interessante que quem faria o papel de Jesus, acho que era o João Vitor, não lembro se o nome dele é esse mesmo, filho da Neide. E aí eu falei para a Neide: ó, estão querendo que eu faça a leitura aí nos bastidores como se fosse um narrador? Não vou fazer não, pode pôr o João Vitor para poder estudar e memorizar a parte dele, e ele vai fazer esse papel lá no púlpito, lá, né, no espaço onde vai ser encenado. E foi interessante porque ele deu conta, ele fez lá, né, memorizado, ele representou muito bem, com uma alegria no rosto, sabe, fazendo aquilo, porque foi de certa forma um desafio que a gente lançou para ele, porque ele faria só a parte de encenação. E aí quando coloca a fala e põe, né, o garoto para poder administrar ele agora um microfone, alguma coisa assim, aquela coisa toda timidez, é o treinamento que a igreja normalmente precisa fazer com a criança, com o adolescente, para ele se sentir integrado naquele trabalho, se sentir parte também desse ministério. E de certa forma também importante porque a semente vai sendo deixada no coração deles já. Então, muito do que eu tenho hoje na minha vida cristã é fruto das sementes que foram plantadas na época. O nome talvez seja até interessante para muitos de vocês aí que são da igreja presbiteriana, porque o nome mudou. Na época era Liga Juvenil. Então, na época de Liga Juvenil, a gente tinha nossas, vamos dizer assim, nossas peraltices também, né? A gente tinha reunião normalmente no domingo, um domingo ou dois no mês. A gente levava uma bola e terminava a reunião da Liga Juvenil, da UCP, a gente fervia no futebol lá na porta da igreja. Entrava para o culto à noite, às vezes todo suado. Mas isso era bom, por quê? Porque a gente estava ali, estreitando os laços, fazendo as amizades, todo mundo se conectando ali dentro daquilo que era a igreja dos anos seguintes. Então, quando você pensar em tirar uma criança do ministério, tirar uma criança da ação dela na igreja, não pense dessa maneira, não. Pense em atribuir a ela mais funções para que ela possa ir aprendendo. Era interessante, a gente fazia ata, tinha que escrever, tinha que ter lá um tesoureiro, tinha que ter lá a pessoa que administrava toda, vamos dizer, né, um calendário, uma logística para a gente poder trabalhar. Então, e era interessante porque a gente chegava nas etapas posteriores, né, à frente, a gente chegava um pouco mais já calibrado para entender qual que era o propósito do ministério ali dentro da igreja. Então é importante que a criança aprenda sim. Então hoje você pode pensar às vezes, é difícil trabalhar com criança, a criança está tendo ali aquela dificuldade toda. Não precisa de você ficar pensando que vai ser difícil trabalhar com a criança dentro do propósito que Deus está estabelecendo ali. É sempre prazeroso ver a maneira como eles vão crescer e vão frutificar. Então, naquela época, eu tinha talvez uns 7, 8 anos de idade,
e memorizei vários trechos das falas de Jesus. Vou ler um deles, é esse aqui das bem-aventuranças. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a boca, os ensinavam, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Interessante que na leitura eu até fiquei ainda retomando algumas palavras da versão da época que eu li. Então você vê que o cérebro ele não perde esse princípio quando você percebe que é um princípio válido, proveitoso para ser aplicado aí na sua vida no dia a dia. E você precisa, né, nós como praticantes da Bíblia, da palavra de Deus, a gente precisa ir trazendo para nós a cada dia o verdadeiro sentido de cada uma dessas bem-aventuranças. Se você pensar aí na questão de estar vendo uma injustiça e você se levantar, você se comover no seu coração a respeito daquilo, não importa que outras pessoas não estejam vendo, mas só de você estar sentindo, Deus já está vendo que você é uma pessoa indignada com a injustiça, que você se sente, de certa forma, interessado em propagar a paz dele dentro de uma determinada situação. Então, esses são princípios subjetivos que você vai acumulando no seu coração, e quem é importante que tenha conhecimento a respeito desse sentimento em você é o próprio Deus. E ele vai te capacitar e te tornar digno de alcançar essas outras bem-aventuranças à medida que você já começa a exercitar uma delas, ok? Deus te abençoe.